Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, que decidiu na última semana, por unanimidade, que vale o conceito de bioma para compensação de reserva legal, e os ministros descartaram o critério de identidade ecológica durante um julgamento de embargos de declaração do Código Florestal, da Lei 12.651 de 2021. Para falar sobre esse tema e o impacto que se tem, principalmente na produção de alimentos, no campo, os produtores, nós vamos conversar agora com a doutora Yanara Lima, que é do escritório Diamantino, especialista em direito ambiental, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Doutora Yanara, de fato, essa decisão vai interferir de que forma no campo e as decisões anteriores, como é que devem se comportar a partir desse momento, com essa decisão do STF? O que representa de fato? Oi, Sérgio. Primeiramente, queria muito agradecer o convite. Para nós do Diamantino é uma honra estar presente no seu programa. E olha, essa decisão do STF, ela é bastante benéfica, né, para os produtores rurais e para os proprietários rurais como um todo. Eu acho que para falar sobre isso, a gente precisa entender o que é essa decisão, né, e o que realmente estava em jogo ali. Então, o nosso Código Florestal atual, ele é de 2012. O código anterior, ele era de 65. Quando o Código de 65 foi substituído e entrou em vigor o Código de 2012, no ano seguinte, em 2013, foram ajuizadas várias ações diretas de inconstitucionalidade, questionando vários dispositivos do Código Florestal, né? Então, a intenção era que fosse declarada a inconstitucionalidade de muitos desses dispositivos. Se não me engano, eram 58 dispositivos questionados, então eram ações gigantescas. Um dos dispositivos que foi questionado foi o dispositivo que tratava justamente da compensação de reserva legal, né? Então, qual que era a ideia, né? A ideia era que o que estava descrito literalmente na lei tivesse uma interpretação diferente em razão de algo que eles chamavam, né, que eles chamam de retrocesso ambiental. E por que havia essa ideia, né? Porque quando a gente olha para o Código de 65, o critério que estava estabelecido lá para que houvesse a compensação ambiental era que, caso você tivesse uma reserva que estivesse parcialmente degradada ou totalmente degradada, você poderia compensar com outra área que tivesse excedente de reserva legal, desde que essa área ela estivesse no mesmo bioma e também dentro de uma mesma microbacia hidrográfica, certo? Então, a gente tinha ali dois critérios. Em 2012, com a mudança da lei, ficou só o critério do mesmo bioma. Então, houve essa discussão, né, essa ideia nessas ações, de que havia um retrocesso ambiental, porque a lei seria mais permissiva agora, né, a lei de 2012. Então, lá em meados de 2018, quando foi decidido quando essas ações elas foram julgadas, esse dispositivo que tratava da compensação ambiental, ele teve uma interpretação conforme, e aí o STF tinha definido, então, que além de estar no mesmo bioma, precisaria haver uma identidade ecológica, né, para que houvesse a compensação. E esse conceito de identidade ecológica, ele acaba sendo muito mais restritivo, porque não bastaria estar no mesmo bioma, precisaria ter as mesmas características da área que foi degradada. Então, isso dificultava bastante a compensação ambiental e também trazia um pouco de insegurança, porque como esse critério de identidade ecológica não está definido na lei e também não há um consenso científico sobre ele, ficava difícil para o proprietário rural escolher qual área ele ia utilizar para fazer a compensação. Então, agora, somente agora, né, 12 anos após a entrada em vigor do Código Florestal, é que o Supremo, de fato, bateu o martelo e decidiu que o termo, né, bioma é constitucional e que ele basta, né, basta o conceito de bioma
para que seja feita a compensação ambiental. Então, na prática, né, isso é muito bom para os produtores, é muito bom para os proprietários, porque vai trazer uma segurança jurídica maior nas compensações e vai trazer também maiores possibilidades de compensação, uma flexibilidade maior na hora de compensar essas áreas que são menores do que o exigido em lei na propriedade rural para a reserva legal. Ou seja, de alguma forma, tudo isso, essa decisão vai permitir uma série de avanços, principalmente a regularização de alguns produtores que estavam ainda enquadrados ou foram autuados eventualmente nessa questão ecológica. Agora, vale o bioma, porque o bioma aqui no Brasil são vários biomas, né? Não dá para fazer uma lei e englobar ou colocar todos no mesmo cesto, não é isso, doutora? Olha, com certeza, né, vai haver uma facilidade para a regularização, né, das áreas de reserva legal, e com certeza vai haver uma facilidade nessa regularização. Por quê? Os biomas no Brasil, eles são bastante extensos, né? Então, a gente tem os principais biomas, né? O bioma amazônico, a floresta atlântica, a gente tem o cerrado, a caatinga, o pantanal, os pampas, né? Então, e quando a gente olha para o mapa do Brasil, a gente vê que esses biomas, eles pegam regiões muito extensas. Então, para ter como exemplo, a gente tem o bioma da Mata Atlântica. Então, ele vai desde o Rio Grande do Sul até o norte da Bahia. Então, ele pega muitos estados. Então, com esse critério de bioma e não de identidade ecológica, ou como era no antigo Código de 65, de uma microbacia hidrológica, a gente tem a possibilidade, né, de um proprietário rural que tem uma área no estado de São Paulo, né, que tem uma reserva legal abaixo do exigido pela lei. Então, aqui no estado de São Paulo, a reserva legal tem que ser de 20%. E ele já degradou uma parte desses 20%, né, fez ali uma expansão da fronteira agrícola dele. E ele quer fazer a regularização da área, ele quer fazer a regularização por uma compensação, ele pode utilizar outra propriedade rural que esteja situada no mesmo bioma, mas não necessariamente no mesmo estado, por exemplo, ou no mesmo município. Ele tem uma vastidão de locais onde ele pode compensar. Ele poderia compensar com uma propriedade do sul da Bahia, por exemplo, que esteja também dentro de uma área de Mata Atlântica. Então, isso traz muitas possibilidades de regularização, com certeza. Bom, doutora, de alguma forma, alguns produtores eventualmente têm aí problemas em relação às terras, né? Não possuem reserva legal nas áreas, né? E até então o conceito, sim, aí de identidade ecológica permitia as compras, entre aspas, né, dessas cotas em outras regiões que não necessariamente no mesmo estado, etc. Mas quer dizer que ele vai poder compensar ainda mesmo assim, fazendo essa regularização através dessa compra, aquisição de cotas em outros estados, de cotas excedentes de reservas em outras regiões. É isso que prevê a lei, doutora? Só para poder entender um pouquinho melhor. Sim, veja, o Código Florestal, ele prevê, né, a possibilidade de regularização da reserva legal de várias formas, né? Ele pode fazer ali um projeto para a recuperação dessa área degradada, ou ele pode, por exemplo, fazer a compensação, né? A compensação, ela pode ser feita uh, por meio de aquisição, né, de cotas de reserva ambiental. Pode ser feito também, né, por arrendamento de áreas de servidão ambiental ou até mesmo de excedente de reserva legal. Pode ser feito por doação, né, de áreas da propriedade que sejam de unidades de conservação, ou ainda, né, cadastrando áreas de uma propriedade da mesma titularidade, né, do mesmo proprietário, que esteja em outro bioma e que tenha excedente de reserva legal. Com essa definição pelo STF, a facilidade é que não é mais necessário o critério de identidade, basta que esteja no mesmo bioma, né? E isso é muito importante, né, para o proprietário rural, porque o critério de identidade ele não está definido nem pela ciência nem pela lei. Então, antes do STF bater o martelo e dizer que é constitucional o critério do bioma, havia uma insegurança.
Então, às vezes, o proprietário ele tinha a intenção de regularizar a sua área, ele fazia a compra, né, de uma CRA, de uma área que estava em outra região, e aí isso era questionado pelos órgãos ambientais, no sentido de, olha, você não está regular, embora você tenha tentado fazer essa compensação por meio de aquisição, né, de uma CRA, porque não há identidade ecológica entre a área que você está querendo compensar e a área onde foi emitida essa CRA. Agora, isso não pode mais ser discutido, né? Então, havendo a identidade de bioma, não vai poder mais haver o questionamento pelo órgão ambiental. Bom, só para lembrar, né, que essa reserva legal, né, pelo Código Florestal, áreas de reserva devem constar na propriedade, 80% na Amazônia Legal, 35% em áreas do Cerrado na Amazônia, o Cerrado Amazônico, 20% no restante do país, né, nos Campos Gerais, enfim, né, na região centro-sul do país. Agora, Perfeito. doutora, essa questão toda, esse entendimento do STF, já passa a ser lei realmente aqueles proprietários que eventualmente tenham tido problemas anteriores a autuações, eles podem eventualmente recorrer. É automática esse entendimento, a aplicação dessa lei, desse entendimento lá do STF ou não? Olha, Sérgio, a lei já existe, né? Então, o Código Florestal ele já prevê, né, que o critério para compensação das áreas de reserva legal vai ser a compensação com áreas excedentes no mesmo bioma. O que estava em discussão era se essa lei, que já existe desde 2012, é constitucional ou não. E agora o STF bateu o martelo de que é constitucional. Então, de que basta estar no mesmo bioma. Então, quando a gente fala de uma ação, né, que pretende a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, o efeito da decisão é ou a manutenção da norma ou a exclusão dessa norma do sistema jurídico e a eficácia normativa. Então, no caso, né, da utilização do critério bioma, ficou definido que isso é constitucional, então que vai haver a manutenção dessa norma e que ela vai ter eficácia normativa, ela pode ser aplicada. Né? Então, daqui para frente, não há mais como questionar a utilização do mesmo bioma para compensação de reserva legal. Agora, em relação às autuações passadas e até mesmo autuações que posteriormente foram submetidas ao judiciário e já tem sua sentença, a aplicação ela não é automática. Então, o fato do STF ter decidido pela constitucionalidade não vai invalidar automaticamente as sentenças que já foram proferidas ou as autuações que já foram feitas. Então, o proprietário que foi prejudicado ao longo desses 12 anos, ele precisa, né, procurar um advogado para verificar qual é a medida cabível nesse momento, né? Se está pendente algum recurso em algum processo administrativo, ou se existe a possibilidade de ingresso de uma ação rescisória, por exemplo. Mas sim, né, de modo geral, vai ser possível questionar as autuações anteriores a essa decisão. Bom, essa decisão leva mais garantia, um pouco mais de tranquilidade no aspecto jurídico para o produtor rural, não é isso? Com certeza, porque nos últimos 12 anos, né, desde que o novo Código Florestal, que já não é mais tão novo, entrou em vigor, ficou a dúvida, né, para o proprietário rural, para o produtor, se ele iria conseguir fazer a compensação ou não, né, porque justamente pelo fato do critério de identidade ecológica não ser definido, sempre pairava no ar a possibilidade de que ele, fazendo a compensação numa área que fosse distante da localidade, da propriedade dele, pudesse haver o questionamento por parte dos órgãos ambientais. Agora, uma curiosidade, doutora, como é que é feita essa negociação do uso de cotas excedentes? Conta pra gente. Olha, é sempre importante verificar, né, se essas cotas foram emitidas da forma correta, né? Então, o que acontece é que quando um proprietário rural ele tem um excedente de reserva legal, ou seja, ele está numa região que exige uma reserva legal de 20% e ele tem lá uma reserva legal de 40%. Ele pode fazer o requerimento de emissão dessa cota de reserva legal.
E aí isso vai ser certificado pelo órgão ambiental, isso vai gerar um título em nome dele e ele vai poder comercializar. Então, no momento em que o proprietário rural que está em déficit com a sua reserva legal vai buscar a regularização, né, por meio de aquisição de cotas de reserva ambiental, ele precisa verificar se essas cotas são regulares. Né, isso é importante, né? Então, é importante fazer um due diligence, né, consultar um profissional da área, né, para auxiliar ele no momento da escolha dessa cota que ele vai comprar, para que ele não corra risco, né, de fazer uma transação que não vai ser válida. Né? Então, a gente sempre recomenda, né, que o produtor busque auxílio jurídico nesse momento. Mas, fazendo a aquisição de uma cota que está regular, o risco é mínimo, né? Então, é bastante seguro. E lembrando que essa não é a única forma de fazer a compensação. Ele pode fazer o arrendamento de uma área também, né? Ou ele pode até mesmo cadastrar uma área de uma outra propriedade que ele tenha em outra localidade, desde que no mesmo bioma, que tenha um excedente. Então, facilitou bastante para o produtor. Bom, doutora, só para poder resumir, né, geralmente eu peço para que faça um resumo no final de cada entrevista, para reforçar todas as informações preciosas, sem dúvida nenhuma, da doutora Yanara Lima, que está conosco, falando exatamente sobre essa questão da decisão do STF sobre compensação ambiental. Quer dizer que, doutora, vale por unanimidade, né, o conceito de bioma para compensação de reserva legal e o conceito ou critério de identidade ecológica foi descartado pelo STF, é isso? Perfeito. Né, o critério de identidade ecológica não vai mais ser utilizado, né, como requisito para que seja feita a compensação de reserva legal. O critério que vale é o critério do bioma, então, para fazer a compensação, a área a ser compensada deve ter o mesmo bioma da área que tem o excedente de reserva legal, e isso é benéfico, né, para o proprietário rural que tem uma área degradada e que precisa compensar, porque ele vai ter uma maior facilidade na compensação, e também é muito positivo para aquele proprietário rural que está promovendo a preservação ambiental, porque é uma forma dele ter também algum rendimento com essa preservação que ele está promovendo. Então, todos os lados ganham nessa decisão do STF. Doutora Yanara Lima, advogada, especialista em direito ambiental, do Diamantino Escritórios de aqui em São Paulo, muito obrigado pela participação, foi um prazer tê-la aqui. Em breve a gente volta a falar um pouquinho mais sobre essas questões ambientais que tiram o sono de muitos produtores Brasil afora. Foi um prazer. Prazer foi meu, muito obrigada. Bom, mais uma vez eu lembro a todos que nossas entrevistas, nossos comentários estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva e faça parte também do clube de assinantes do TID. Está aí o João Batista Olive teclando, convidando, falando para que todos participem desse seleto clube de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. Bom, a todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.